Oi, oi, tudo bem? Tava com saudade de vocês, como é que estão? Como eu anunciei essa semana que eu tô retomando Super Mini Dicas e que eu iria gravar falando um pouquinho dos motivos que me levaram a fechar o perfil há cerca de 2 anos. Tentei retomar esse ano, não tive condições, fechei novamente. Então, assim, eu penso que é uma obrigação minha até de estar aqui, porque eu recebia sempre muito carinho de vocês. Eu recebi muitas mensagens de preocupação, perguntando o que estava acontecendo, por que eu tinha resolvido fechar o perfil. E também eu acho que é um momento de identificação, porque todos nós temos problemas e às vezes nós temos que nos priorizar, né, em alguns momentos da nossa vida. Então, assim, fazendo um resumo bem resumido, eu estava sem condições psicológicas de aparecer aqui, porque quem se expõe aqui nas redes sociais, quem produz conteúdo, ou até mesmo quem só consome, tem noção de como é difícil estar aqui, né? As críticas que vêm, os julgamentos, além disso tudo, que faz parte, né? Eu, como jornalista, eu sei da minha responsabilidade social de estar me expondo. Então, eu não quero usar o meu tempo, o meu nome, para compartilhar com vocês uma dica, uma informação que não faça sentido para vocês. Então, eu sempre tive muito esse cuidado e isso demanda muito tempo. E além do tempo, outro fator muito importante é a energia. Eu sou uma pessoa muito transparente, então quem já me segue aqui há mais tempo sabe, né? Que quando eu tô com enxaqueca, transparece no meu rosto. Então, eu fico com os olhos muito inchados, fico com o olhar pequenininho, o meu tom de voz já muda, o meu raciocínio fica mais lento. Então, são uma série de coisas assim que não é simplesmente vir aparecer ou simplesmente escrever alguma coisa e postar, né? Então, mas vamos começar do começo. Essa semana, dia 12, fez 10 anos do Super Mini Dicas, olha só. Foi um dos primeiros perfis daqui da minha cidade, né, aqui de Cascavel do Paraná. Então eu cresci de uma forma orgânica. Quando eu fechei eu estava com 105 mil seguidores. Então quando eu encerrei ali o Super Mini Dicas eu estava com 105 mil seguidores, conquistados totalmente de forma orgânica, forma natural, sem sorteio, sem compra de seguidor, nada disso. Eu nunca ganhei 1 centavo com Super Mini Dicas, nunca monetizei, nunca fui atrás disso. Então, todas as pessoas que estavam me acompanhando, porque realmente gostavam do meu conteúdo. Então, isso era algo que eu me orgulhava demais. Me orgulho até hoje, aliás, demais disso. Ali, em 2020, no final do ano ali da pandemia, aquele ano tenebroso que todos nós tivemos, eu comecei a acordar por volta de 3, 4 horas da manhã todos os dias. Até que um dia eu acordava e tinha insônia, né? Até que um dia eu acordei com uma sensação muito ruim, com uma crise de ansiedade. Aí esse dia, um pouquinho antes desse dia mais forte, assim, mais expressivo, o meu então marido, né, já dando um spoiler, eu me separei, o meu ex-marido é médico. Ele falou pra mim: Cris, isso aí é sintoma de crise de ansiedade, crise de depressão, vamos procurar um psiquiatra para você avaliar isso. E naquela semana que ele falou isso comigo, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, uma taquicardia, uma dor no estômago, aquela sensação que algo terrível ia acontecer. Procurei um psiquiatra, comecei a fazer tratamento. Aí, durante o ano de 2021, consegui, levando o Super Mini Dicas, fazendo tratamento, cuidando de casa, de filho, de marido e tudo mais que eu sempre fiz. Aí chegou 2022, meu pai foi diagnosticado com câncer. Coincidentemente, um tumor semelhante a de um tio meu, que faleceu há cerca de 30 anos.
Ele foi um câncer muito agressivo do meu tio, perdi esse tio em 6 meses. Então foi algo que mexeu muito comigo, não só comigo, né, com a minha família toda, obviamente, mas como aqui eu tô falando do Super Mini Dicas, vou usar em primeira pessoa. Então foi algo que causou muito pânico em mim e o que me fez piorar, né, o meu estado emocional. Graças a Deus, o tumor era um pouco diferente do meu tio, o organismo do meu pai também é outro, os tratamentos também são outros, e ele tá super bem, tá completando aí 3 anos de tratamento, super bem, graças a Deus. E nesse meio tempo, nesse turbilhão de emoções que eu tava passando, que eu já tava com uma crise de ansiedade, já tava com meu pai em tratamento contra um câncer, aconteceu uma coisa muito chata, poucas pessoas sabem disso, mas assim foi a gota d'água para eu fechar o Super Mini Dicas. Então tinha uma outra influencer que assim, modéstia à parte, eu acho que o Super Mini Dicas não compete com ninguém, porque o tipo de trabalho, o tipo de conteúdo que eu produzo, não tem quem faça parecido, né? Porque geralmente as pessoas falam ou só de culinária, ou só de maternidade, ou só de limpeza, ou só de viagem, ou só... Entendeu? Não pega essa gama de assuntos que eu atinjo. Então, essa outra influencer, não sei por que cargas d'água, ela começou a implicar comigo e a me provocar virtualmente. Então, eu postava uma dica, ela postava no perfil dela uma outra dica competindo com a minha ou desvalorizando a minha, entendeu? E então, volto a dizer que foi algo totalmente infundado da parte dela, talvez por ciúme do crescimento que eu estava tendo, sem investimento algum, em contrapartida, ela provavelmente deveria investir muito mais dinheiro, muito mais tempo do que eu, e não estava conseguindo atingir o mesmo resultado, não sei, enfim. Eu nunca fui atrás, nunca conversei com ela, não me informei o porquê que ela estava fazendo isso. Mas assim, o fato dela estar fazendo isso e eu estar vendo, eu ficar sabendo, foi algo que me deixou muito mal. E assim, quem me conhece sabe que eu sou daquelas que eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para sair. Então eu tava, como eu disse, nesse turbilhão de acontecimentos na minha vida, não ganhava 1 centavo com Super Mini Dicas, não era meu ganha-pão, eu tava tendo que tirar uma energia que eu não tinha para me expor aqui, para compartilhar com vocês conteúdo de qualidade e tendo uma pessoa diariamente me atacando. Então, para mim, ali foi a gota d'água. Eu pensei, eu não preciso disso. Então, fechei o perfil sem falar com meu marido, sem falar com minhas amigas, nada. Simplesmente tomei essa atitude, fechei o perfil e quando se deram conta, 1 dia, 2 depois, eu falei, sim, fiz isso. Enfim, página virada. Não vou tocar mais nesse assunto, não sei que fim que levou essa pessoa, espero que ela esteja super bem, porque eu estou com a consciência tranquila de tudo que aconteceu da minha parte, e enfim, não desejo mal pra ninguém, e vida que segue. Tá, fechei o Super Mini Dicas e pra mim foi um respiro muito bom. Porque eu já não me sentia mais obrigada a estar aqui todos os dias, porque a partir do momento que você faz algo por obrigação, você já não faz por prazer mais, né? Já não vê alegria naquilo que você tá fazendo. E também eu não tinha mais que me preocupar, porque às vezes eu fazia alguma coisa e falava, ai, nossa, esqueci de fotografar, ai, podia ter filmado isso, ia num passeio, nossa, aquilo ali que interessante, né, vou fazer uma foto, vou fazer um vídeo. Então eu não precisava, eu tava livre disso tudo. Então ali final de 2022, 2023, eu tava numa fase muito leve, porque eu não tinha essa obrigação de estar produzindo conteúdo todos os dias, e eu podia, né, estar focando um pouco de energia que me restava
Porque, volto a dizer, estava fazendo tratamento contra a ansiedade, meu pai fazendo tratamento contra um câncer. Então eu precisava focar esse pouco de energia que eu tinha para que realmente importava na minha vida, o que era realmente necessário, né? Não menosprezando vocês, seguidores, meu Deus, que não tenho o que falar, nunca recebi nada negativo de seguidor, pelo contrário. Mas assim, eu tinha que focar no que era realmente importante, que era minha família, os meus filhos, os meus pais e mim. Mas mesmo assim não foi fácil, porque eu tava com energia muito baixa, com todos os problemas acontecendo, engordei 20 quilos, já foram 10, mas tem 10 aqui que estão insistindo em ficar, né? A gente tá chegando perto da menopausa, aí o metabolismo baixo, fica mais difícil perder peso. Eu comecei com um quadro depressivo, né, com tudo que estava acontecendo na minha vida. Chegou o final do ano, meu marido e eu decidimos nos separar. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é nossa vida particular e envolve ele, e especificamente, né, as crianças. Mas assim, foi, graças a Deus, de uma forma muito amigável. Nós mantemos uma relação excelente, tanto nós dois, quanto eu com a família dele, ele com a minha família, sabe? Só para vocês terem ideia, agora em setembro ele viajou para São Paulo para levar meu pai para conhecer o estádio do Palmeiras, que meu pai não conhecia. Então nessa viagem foi meu pai, o meu filho, né, o Felipe, ele é o neto mais velho, vai fazer 16 anos agora, e o meu ex-marido. Os três foram para São Paulo, foram visitar o estádio do Corinthians, do Palmeiras, que meu pai é palmeirense, e depois eles foram assistir um jogo no estádio do Corinthians. Meu pai nunca tinha assistido um jogo ao vivo, então foi algo muito emocionante, foi algo muito assim, inestimável, sabe? Para mim, para minha família, pro meu pai, pro meu filho. Meu ex-marido também falou várias vezes que foi algo muito importante para ele ter conseguido fazer essa viagem com eles também. Então, só para dar um exemplo, que, né, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas só para dar um exemplo de como, graças a Deus, nesse ponto, o nosso relacionamento, né, com as nossas famílias e entre nós está super bom. Mas uma separação é uma separação. Então essa fase pós-separação, por mais amistosa que seja, é uma fase de readaptação para a família inteira. Então tinha algumas coisas que era o meu ex-marido que fazia aqui em casa com as crianças, sabe? Por exemplo, fazer tarefa, ajudar a estudar para prova, cortar unha. Eu nunca cortei unha dos meus filhos, gente. Nunca. No começo eu tinha medo, né? Porque aquelas mãozinhas, aquelas unhazinhas frágeis e tal. E ele, como médico, cirurgião, ele falava, não, deixa que eu corto. E daí depois, com o passar do tempo, ele falava, não, deixa, isso aqui é um momento meu com as crianças. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que se readaptar, né? Mas, assim, o que eu queria comentar em relação a isso foi um aprendizado que nós tivemos com um Uber. Então, logo nas primeiras semanas ali pós-separação, o Felipe começou a frequentar uma psicóloga. E eu tava reformando o apartamento e tal, e naquele momento que ele ia sair da sessão, chegou um profissional aqui, um prestador de serviço, e eu não podia deixá-lo para buscar o Felipe. Sabe quando você fica naquela saia justa? E eu falei, Fê, pega um Uber. E esse Uber perguntou para ele, o que um menino tão novo tem de problema para precisar estar numa psicóloga? Aí ele falou pro Uber assim, é que meus pais se separaram, eu tô triste. Aí esse Uber, um senhor já separado, avô, tudo, falou a melhor frase da nossa vida. Falou assim, olha, quem separou não foram os seus pais, foi o casal. Os seus pais sempre estarão juntos, cuidando de você, da tua irmã, e vocês sempre serão uma família. Então isso foi uma coisa tão bacana de nós ouvirmos, que isso que tem direcionado a nossa vida. Então essa frase desse Uber foi tão bacana, mas tão bacana, porque ela tem nos baseado, nos fortalecido. Nós temos levado isso muito a sério, sabe? Aconteceu um caso, né, que eu vou exemplificar para vocês. Nós tínhamos uma missa para ir, e daí meu ex-marido mandou uma mensagem pro Felipe, falou, aguarda um lugar para mim com vocês, que eu vou chegar um pouco atrasado.
Aí o Felipe falou, conosco, pai. Aí ele falou, sim, nós somos uma família. Nós podemos sentar juntos numa igreja. Então, nós sempre seremos uma família, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, né? Para as crianças verem todo esse esforço de continuarmos bem, principalmente em prol a eles, né? E assim, logo que eu separei, eu comecei a receber muito incentivo das pessoas para eu voltar a trabalhar. Para eu voltar a investir nesse meu lado profissional. Fala, não, volta com Super Mini Dicas, é algo que faz bem para você, é algo que faz bem para nós, seguidores e tal, é algo muito bacana e tal e tal. E lá por abril, eu resolvi abrir os Super Mini Dicas. E eu recebi um convite irrecusável de um casal de primos para fazer uma viagem para o exterior. E assim, organizei tudo em 2, 3 semanas. Foi algo assim, inédito na minha vida, o que aconteceu. E assim, lá, a viagem foi perfeita, maravilhosa. Só que lá o fuso horário era menos 4 horas. Então a gente acordava lá às 4 da manhã, como se fosse às 8 aqui. E eu que já vinha num quadro de insônia e de crise de ansiedade, isso piorou muito. Fiquei viajando por 10 dias, então era aquela rotina, né, de acordar cedo, um pouco por causa do fuso horário, outro pouco porque nós queríamos aproveitar o tempo, era muita coisa para conhecer em pouco tempo. Então, chegávamos no hotel por volta de 10, 11 horas, tomava banho, dormia, meia-noite, 4 horas da manhã estava acordada. Ficava o dia inteiro andando e essa rotina se repetindo. Cheguei no Brasil, aí tem aquele jet lag, né? Que é aquele período de adaptação com fuso horário. Então, eu fiquei seguramente umas 2 semanas praticamente sem dormir. E eu cheguei já querendo reassumir, né? A minha rotina de levar filho para a escola, de levar para patinação, para aula de música e tudo mais. Só que assim, eu passava a noite em claro, o dia inteiro com sono, com dor de cabeça. Então, eu comecei a querer assumir. Aí começou a me dar uma vontade de sair Super Mini Dicas de novo. Porque como eu não estava dormindo bem, então no dia seguinte eu estava cansada, com dor de cabeça, com raciocínio lento, aí a voz já não fica aquela voz animada, a aparência fica péssima. Então eu já comecei a falar, gente, me expor dessa maneira, né? Eu tô tão cansada, ter que produzir conteúdo, já estava dando um pouquinho de desânimo, né? De arrependimento mesmo de ter voltado. E aliado a isso, a minha crise de ansiedade começou a piorar, porque eu comecei a pensar, falar assim, gente, agora à noite as crianças passam mal, tem só eu para cuidar das crianças. Então, se eu tomo um indutor do sono, por exemplo, e elas precisam de mim, eu não vou conseguir dar conta de acordar, sabe? Eu comecei a criar umas paranoias na minha cabeça e minha qualidade de sono piorou ainda mais. E para fechar com chave de ouro mais esse momento difícil que eu estava passando, eu contratei um profissional para realizar um serviço aqui em casa. E eu sou daquelas que se eu vou contratar alguém, independente do Super Mini Dicas ou não, eu nunca peço descontos, eu nunca, no caso do Super Mini Dicas, nunca propus parceria, permuta, nada. Então, assim, o máximo que eu posso fazer é perguntar, à vista tem algum desconto? Né? Dá para parcelar? Máximo que eu faço, máximo. Mas, enfim, esse profissional veio, eu paguei o valor integral que me pediu, realizou o serviço, elogiei aqui no Super Mini Dicas e alguém que me seguia e coincidentemente eu também seguia e coincidentemente também realizava o mesmo serviço que esse profissional, fez uma postagem colocando totalmente em descrédito todo o meu elogio e também o trabalho desse profissional. Então isso me deixou muito magoada, porque como eu disse para vocês lá no começo, eu sou jornalista, tenho consciência da minha responsabilidade social e, além disso, eu sou uma pessoa responsável, né? Eu
Não preciso estar me vendendo, né? Como nesse caso específico, não me vendi, eu comprei o serviço, gostei e elogiei porque eu gostei. Eu entendo que serviços são subjetivos, né? A qualidade do serviço pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Mas enfim, eu achei que foi algo totalmente desnecessário o que essa pessoa fez, de colocar em descrédito o que eu tinha dito e também o profissional. Então, pela segunda vez, eu pensei, eu não preciso passar por isso. Porque eu já estava passando por momentos tão difíceis nessa fase de adaptação ali da separação. A fase da insônia que eu falei para vocês, né? Principalmente pós-viagem, aliada a essa crise de ansiedade que piorou, né? De eu ter que me sentir responsável ali pelas crianças, principalmente à noite, né? Eu pensava, gente, tudo isso eu não consigo evitar, eu tenho que passar, mas eu posso evitar ter contato com esses tipos de pessoas que vão me incomodar, como é moda dizer agora, né? Vão me incomodar lá da casa dela, aqui na minha casa, um telefone que eu comprei. Então eu falei, não, isso eu não admito. Então foi por isso que ali em maio, junho mais ou menos, fechei o Super Mini Dicas pela segunda vez. E aí, maio, junho ali, quando fechei o Super Mini Dicas, não lembro bem ao certo quando foi, até o final do ano, até agora na verdade, nós tivemos, estamos tendo um período muito difícil, por vários motivos. Um deles que eu me acidentei em agosto. Até um dia eu quero falar melhor sobre isso, um alerta. Como vocês sabem, eu tenho problema com enxaqueca. E um dia me automediquei, misturei 2 medicamentos e eu desmaiei. E me machuquei muito feio. E meu filho estava em casa, viu o meu desmaio, ele que me deu os primeiros socorros. Aí depois a minha filha chegou da escola, me viu toda machucada. Aí 2 dias depois aconteceu aquele acidente aéreo da Voipaz. Então 2 dias depois do meu acidente caiu o avião da Voipaz, que por si só já foi uma tragédia, né? Com 62 mortos. Nós conhecíamos grande parte das pessoas, das vítimas, conhecíamos de vista, de nome, mas a pior parte para nós foi que a Liz, a vítima mais nova do avião, da queda do avião, é filha de uma amiga minha. Então nós nos conhecemos há 14 anos. O Felipe e o filho dela mais velho estudam juntos desde os 2. Passaram um período distantes, né? Porque eles mudaram de Cascavel e voltaram faz pouco tempo. Mas enfim, é algo inimaginável passar. E assim, com todas essas mudanças que a vida nos apresenta, assim, de uma hora para outra, nós temos que aprender a nos adaptar a elas, né? Então, essa fase que eu tô é uma fase que eu me vejo na obrigação, digamos assim, de eu me dedicar à vida profissional novamente, porque eu parei de trabalhar quando eu casei para cuidar dos filhos, foi algo de comum acordo e tal. O Felipe já vai fazer 16 anos, a Bárbara tá com 11, então está na hora, já passou da hora, né? Mas está na hora de eu voltar a me encontrar, de eu voltar a ser a Cris, além da mãe, da dona de casa, mas para eu voltar a ser eu. Então, o lado profissional vai ser esse primeiro passo. Então, essa fase de eu me encontrar é uma fase que está sendo muito, muito necessária, né? Tanto por eu ter ficado tanto tempo fora do mercado de trabalho, e eu tô vendo as crianças crescerem, né? E eu achar que agora é tempo de eu poder voltar. Também tem o lado de que as crianças, por exemplo, no final de semana estão com o pai. Então, eu não estou como mãe, eu estou aqui como Cris. E o que a Cris faz? O que a Cris gosta?
Porque depois que a gente se torna mãe, a gente come as coisas que as crianças comem, a gente assiste os filmes que os filhos querem assistir, a gente vai a lugares que os filhos querem ir. Então, assim, depois que você fica sozinha, você precisa reaprender a tudo isso. Então, eu acho que esse primeiro passo vai ser eu reaprendendo a fazer algo que eu sei que eu gosto. Então, assim, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto muito de cuidar da minha casa, eu gosto de aprender coisas novas. Então, eu me dedicar ao Super Mini Dicas nesse momento, por isso como prioridade, nesse momento, eu acho que vai ser muito fundamental para eu me encontrar como pessoa, para eu redescobrir quem que é a Cris, né? Que ficou escondidinha todos esses anos, só cuidando de casa, de filho. Então, agora eu posso usar o Super Mini Dicas para além de eu ajudar vocês, para eu me ajudar a me encontrar como pessoa e como profissional novamente. Então, assim, eu quero fazer desse espaço um espaço nosso. Eu quero aprender com vocês também. Então, quem tiver dicas para compartilhar, se tiver com fotos e vídeos, melhor ainda, porque ajuda na publicação, né? Se não, me passa a dica que eu tento reproduzir para fazer foto e vídeo. Mas eu quero que esse seja um espaço nosso mesmo, da gente ter trocas de experiências, né? Então, por isso que eu me abri bastante com vocês, porque às vezes coisas que eu passei, alguém tá passando aí do outro lado, e dizer que são fases da vida. Tem os altos e baixos. Eu sempre brinco com meus filhos que a nossa vida é uma montanha russa. Um dia a gente tá acima, outro dia tá embaixo, outro dia alguém estende a mão pra gente, outro dia a gente estende a mão pra outra pessoa. Mas no final dá tudo certo e a gente vence.